Muito bem, pessoal. Feliz quinta-feira. Prometo que hoje temos algo bom que valeu a pena esperar. É uma loucura, loucura mesmo, porque hoje eu vou levar vocês para a igreja. Não estou brincando. Temos influenciadores do TikTok, influenciadores do Instagram e pastores que receberam ordens diretas. Talvez você tenha notado um aumento no conteúdo não só sobre a Candace Owens, mas sobre Candace Owens e Tucker Carlson, como se trabalhássemos juntos ou estivéssemos coordenando algo. Muito estranho. Além disso, Trump tweetou ou postou no Truth Social sobre BBNet e Yahoo ontem à noite. E vou ser franca, é simplesmente estranho. Todo mundo concorda que é estranho. Dos dois lados do espectro político, não sabemos o que acontece. Algumas pessoas acham que é xadrez 4D por ser esquisito. Vamos ver este tweet. E por último, a Lizzo incluiu uma menção a mim em sua próxima música. Então, olha, mãe, eu consegui. Ela sabe o que está fazendo. Trump sabe o que está fazendo, porque o mundo inteiro é um palco, meus amigos. Bem-vindos de volta ao Candace. Este é o podcast Candace, edição para pegar um predador. Estou dizendo, isso é interessante? Por onde começar? Eu não sei. Olha, logo de cara, quero deixar bem claro, como já deixei claro nos meus stories do Instagram muitas vezes, eu sou um gosto adquirido. Eu entendo isso. Sou como couve de Bruxelas. Quando você é criança, você pensa, o que são esses pequenos repolhos? Nojento. Quando você fica mais velho, você pensa, posso fritá-los com vinagrete balsâmico? Esse sou eu. As pessoas não gostam de mim instantaneamente. E então, eu, de forma alguma... Espero que você assista ao episódio de hoje e entenda que todo mundo que faz um vídeo anti ou negativo de Candace Owens é financiado de alguma forma. Isso seria ridículo. O ódio a Candace Owens é o ódio mais antigo do mundo. É um ódio que às vezes se transforma. Eu entendo perfeitamente que as pessoas realmente não gostam de mim. Mas, recentemente, e quando digo recentemente, quero dizer desde o começo deste ano, começamos a perceber que existem essas campanhas inorgânicas de ódio a Candace. É como odiar a Candace com transgênicos e óleos vegetais. É simplesmente horrível, não é? Simplesmente não faz bem pra você. E eu olho pra isso. E a primeira vez que percebemos isso foi quando eu estava cobrindo Justin Baldoni e Blake Lively e meus clipes estavam viralizando no TikTok. E então, de repente, um monte de influenciadores do TikTok que nunca tinham feito conteúdo sobre política ou cultura começaram a fazer esses vídeos praticamente com o mesmo roteiro. E todos os vídeos foram para a internet exatamente ao mesmo tempo. Estou falando que você podia ver, conseguimos reduzir isso para um intervalo de 72 horas, todos dizendo a mesma coisa. Naquela época era Candace Owens está tentando se reinventar. Você percebeu que a Candace Owens está tentando se reinventar? Estou percebendo essa reinvenção da Candace Owens. Várias pessoas dizendo exatamente a mesma coisa. É disso que estou falando. Simplesmente inorgânico. E nós pensamos, isso é estranho? É como uma cooperação Mockingbird. Mas no estilo típico do TikTok, sabe? E a gente nem ligava muito porque isso é só uma bobagem. E espero, tomara que se alguém estiver assistindo a este programa, que você já tenha percebido esse tipo de jogo, que esse tipo de propaganda faça sentido para você. Porque eu já falei sobre a Cooperação Mockingbird e já disse que ela nunca foi descontinuada e que a CIA faz de tudo para infectar as suas mentes. E eles sabem com certeza que se você repetir a mesma coisa várias vezes, as pessoas vão começar a acreditar que é verdade, não importa o que seja. Voltando àquele experimento da CIA sobre o qual eu sempre falo, em que eles trouxeram várias pessoas, e só uma delas na sala não era agente da CIA. E eles queriam ver se você seguiria a maioria. Um cara levanta uma foto, digamos que seja uma banana, e todos são agentes, exceto um sujeito. Ele pergunta, o que você vê? E ele faz todos os agentes dizerem, maçã, 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 maçã. E quando chega no único cara, a pessoa em quem eles estão fazendo o experimento, ele sabe que está vendo uma banana. Mas, meu Deus, ele diz Apple porque você acredita na loucura das multidões. Esse é o ponto. Se as pessoas continuam dizendo coisas, você pensa, bem, eu sou o único que tem essa opinião. E a maioria das pessoas não tem confiança para desafiar a multidão. Ok. Mais uma vez, eu já mostrei isso a vocês muitas vezes. Eu só preciso confiar no fato de que você está ciente quando está sendo influenciado. E também já mostramos anteriormente que esses micro-influenciadores se cadastram em sites como influenceable.com ou showmad.com. Muito legal. Literalmente, você pode, como empresa, contratar um monte de micro-influenciadores para fingirem que estão descobrindo seus produtos ou ideias de forma orgânica. Eu acho isso estranho. Na minha opinião, isso deveria ser uma violação das regras da FTC. E com certeza vou ligar para o meu advogado porque estou tentando entender como isso não é. Mas acontece e é o que é.
Você precisa ser esperto nessa era digital e tem que praticar seu próprio discernimento. Mas essa campanha recente, em particular, foi algo diferente, certo? E foi por causa da acusação que estava sendo sugerida aqui, como se eu tivesse sido financiada por uma entidade estrangeira. Eles têm meio que insistido nesse ponto. Mas a primeira coisa que achei bem estranha foi que não era apenas uma campanha anti-Candace. Era uma campanha anti-Tucker Carlson e anti-Candace Owens. Muito estranho. Eu não participo do programa do Tucker Carlson há, uns 2 anos. Talvez 2 anos e meio desde a última vez que estive na mesma sala que ele, para as pessoas nos verem juntos na câmera. Por que vocês estão conectando esses pontos? A gente nem está trocando tweets. Por que Tucker Carlson e Candace Owens? Ok, então vamos voltar um pouco para ver como chegamos até aqui. E eu prometo a vocês, isso vai surpreender. Na semana passada, como todos lembram, Tucker Carlson, não Candace Owens, viralizou porque ele fez uma entrevista com Ted Cruz. Vocês sabem, a guerra estava prestes a estourar e havia a dúvida se iríamos nos envolver em mais uma das guerras de Israel. E ele pressionou Ted Cruz sobre a ideia de que era dever bíblico dos Estados Unidos proteger o Estado estrangeiro de Israel, e as coisas ficaram bem acaloradas. Ouçam só! Crescendo na escola dominical, me ensinaram pela Bíblia que aqueles que abençoam Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. E do meu ponto de vista, eu quero estar do lado da bênção. Daqueles que abençoam o governo de Israel? Aqueles que abençoam Israel, é isso que está escrito. Não diz o governo, diz a nação de Israel. Então isso está na Bíblia. Como Cristo, eu acredito nisso. Onde fica isso? Eu confio a você. Não tenho a escritura na ponta da minha. Você pega o telefone e usa o Google. Está em Gênesis. Então você está citando uma frase da Bíblia. Você não tem contexto para isso. Você não sabe onde isso está na Bíblia, mas é parecido com sua teologia? Estou confuso. O que isso significa? Tucker, eu sou um Cristo. Quero saber do que você está falando. De onde vem meu apoio a Israel? Número 1. Porque biblicamente somos ordenados a apoiar Israel. Mas número 2. Aguentar. Não. Aguentar. Você é um senador e rejeita a teologia, e eu sou um Cristo e posso opinar. Somos ordenados, como Cristo, a apoiar Israel. Recebemos a ordem de apoiar Israel. O que isso significa, Israel? Quem abençoar Israel é abençoado. Aguentar. Defina Israel. Isso é importante. Você está brincando? Este é um país majoritariamente cristão. Defina Israel. Você não sabe o que é Israel? Esse seria o país sobre o qual você teria feito umas 49 perguntas. Então é isso. Gênesis. É disso que Deus está falando. A nação de Israel, sim. Então são as fronteiras atuais, a liderança atual? Ele está falando sobre a entidade política chamada Israel? Ele está falando sobre a nação de Israel. Sim, nações existem, e ele está falando sobre uma nação. Uma nação era o povo de Israel. A nação a qual Deus se refere em Gênesis é a mesma que o país governado por Benjamin Netanyahu agora? Sim. É sim. E eu quero deixar claro o que está acontecendo aqui, porque tudo isso é muito relevante. Tucker aparece para entrevistar uma pessoa que tem poder de voto. A capacidade de decidir se os americanos vão ou não apoiar potencialmente outra guerra no Oriente Médio. E ele está entrevistando essa pessoa sobre isso. E não é o Tucker, mas sim o Ted Cruz que traz à tona sua teologia. E então, as coisas saem dos trilhos, porque acho que talvez o Ted Cruz esteja percebendo nesse momento que é meio louco ter que dizer que há um monte de fanáticos religiosos no Oriente Médio e que precisamos conquistá-los porque são fanáticos religiosos, mas então a sua própria base é uma forma de fanatismo religioso. E ele meio que sugere que Tucker Carlson é antissemita? Ouça só. É uma coisa muito estranha. A obsessão com Israel. Quando em países não é uma prioridade. Você está falando chineses. Não está falando dos japoneses, nem dos britânicos, nem dos franceses. E os judeus? E quanto aos judeus? Agora eu sou antissemita? Senador, é você quem está fazendo as perguntas, Tucker. Você está perguntando, por que os judeus estão controlando nossa política externa? Foi isso que você acabou de perguntar. Dificilmente diria isso. Foi exatamente isso que você acabou de dizer. Bem, na verdade, posso falar por mim mesmo e dizer o que estou dizendo. Em meu nome, não apenas, mas em nome de muitos dos meus amigos judeus que teriam as mesmas perguntas, que é até que ponto, e é interessante que você esteja tentando desviar minhas perguntas me chamando de antissemita. O que você é? Eu não. Claro que sim. E em vez de ser honrado o suficiente para dizer isso na minha cara, você está de uma forma sórdida e felina, insinuando isso, ou apenas fazendo perguntas sobre os judeus. Não estou fazendo perguntas sobre os judeus.
Eu tenho. Não tem nada a ver com judeus ou judaísmo. Tem a ver com um governo estrangeiro. Israel não está controlando nossa política externa? Isso não é sobre os judeus. Você disse, estou perguntando. E foi quem chamou de felino sórdido. Então vamos deixar claro. É sórdido insinuar que sou antissemita. O que você acabou de fazer. Eu só disse, porque essa é a única pergunta que você está fazendo. Responda você. Me dê outro motivo. Se você não é antissemita, me dê outro motivo para a obsessão ser Israel. Eu, de forma alguma, sou obcecado por Israel. Estamos à beira de uma guerra com o Irã. Então essas são perguntas válidas. Mas você não está perguntando sobre o Irã ou o ISL. Se eu puder terminar, você me perguntou por que eu sou obcecado por Israel. Sim, 3 minutos depois de me dizer que, quando você se candidatou ao Congresso pela primeira vez, você elucidou um dos seus principais objetivos, que é defender Israel. Sim, e eu é que sou obcecado por Israel. Eu não vejo o trabalho de um legislador como defender os interesses de um governo estrangeiro. Ponto final. Nenhum governo, nem dos ancestrais. Minha posição. Não sou antissemita, vergonha insinuar o contrário. E eu falo sério, isso é baixo. E você sabe que é baixo. Então por que você não responde a minha pergunta de forma direta e racional? Você certamente tem o QI para fazer isso. A propósito, Tucker, que vergonha, é fofo. Isso é, não é fofo. Estou ofendido. Sou obcecado pelos judeus. Você acabou de me contar. Você acabou de me chamar de felino vulgar. É sórdido insinuar que sou antissemita por fazer perguntas sobre como meu governo está sendo administrado. Você quer contar quantas perguntas você fez? E os judeus? E quanto a Israel e o AIPAC? Nunca perguntei sobre os judeus. Eu tenho. Isso não tem nada a ver com os judeus, seja lá o que isso signifique. Isso tem a ver com um governo estrangeiro. E mais uma vez, que vergonha você ter confundido os dois. Então é incrível. E quero deixar bem claro que esta entrevista é potente. Esses não são os efeitos desta entrevista. Não vai desaparecer. Na minha opinião sincera, este é o começo do fim do sionismo cristão. E o sionismo cristão é necessário para que Israel continue fazendo o que quiser, sem que ninguém questione. Você está pensando, espere um minuto, por que estamos apoiando isso? Por que continuamos apoiando isso? E então isso viralizou completamente no que diz respeito a debates. Ficou muito claro que Tucker foi o vencedor determinado. Mas você tem que imaginar que, para os grupos que gastaram milhões e milhões, bilhões de dólares investindo em envenenar a mente de jovens americanos, envenenar a mente das pessoas na escola dominical para acreditar que, quase como uma indulgência, se você simplesmente deixar Israel fazer o que quiser, você será abençoado. Que essa entrevista os teria deixado furiosos, e de fato deixou. Porque, curiosamente, em resposta a esse debate, apesar de todos concordarem que Tucker venceu com facilidade, começamos a ver o surgimento de influenciadores que passaram não só a atacar Tucker e fingir que ninguém viu o que viu, dizendo que Tucker está louco, mas, estranhamente, também começaram a associar meu nome a isso. Não era só o Tucker, era o Tucker e a Candace. Vou mostrar apenas um exemplo, certo? É um pouco longo, mas vale a pena assistir. É uma mulher. O nome dela é Nadine. Ela tem 16 mil seguidores. E este é o vídeo que ela fez em reação à conversa do Tucker com o Ted Cruz. Ouça só. Ok, mas alguém mais assistiu à entrevista do Tucker Carlson com o senador Ted Cruz ontem à noite e pensou, o que realmente aconteceu com o Tucker Carlson? Ninguém pensou isso. Eu realmente costumava gostar desse cara, mas ele parecia tão insano durante essa entrevista. Ele estava tão ofendido e agiu de forma completamente infantil. Foi a coisa mais nojenta que já vi o Tucker Carlson fazer. Ele parecia péssimo. Ele literalmente se fez parecer muito fraco e imaturo. Mas alguém teve essa mesma impressão? Quero dizer, eu estava assistindo de mente aberta, pensando que seria uma ótima entrevista. E então tudo desandou muito rápido. O Tucker estava... Isso me deu nojo. Acho que nem consigo mais assistir ao Tucker Carlson. Eu realmente sinto que ele precisa pedir desculpas a Ted Cruz. Foi um desastre. Alguém mais se sente da mesma maneira? Se você não assistiu, vá assistir. Voltar. Diga-me o que você pensa. Porque assisti 2 vezes e não consegui acreditar no que estava vendo. Tucker, se controle, cara. Você foi tão rude, tão condescendente. Foi nojento. E sabe de uma coisa? Vamos falar sobre Candace Owens também. Vamos fazer isso. Eu gostava de observá-la, mas ela ficou completamente louca e decadente. O que está acontecendo com essas pessoas? Sim.
Justo quando você pensa que tem as pessoas certas do lado certo, boom. Cuco. Não sei. O que vocês acham? Eu simplesmente fiquei impressionado hoje com isso. Fiquei impressionado com o quão pouco convincente foi essa performance pra mim. Algumas coisas que quero ressaltar é que ela ficou completamente arrasada nos comentários. Quer dizer, 99% dos comentários eram do tipo: estamos assistindo a mesma coisa? Podemos citar apenas alguns deles aqui. Quem te pagou pra postar esse vídeo? Seja honesto. Ainda há tempo para apagar isso. Muito cego? Ele expôs Ted completamente. É como se você estivesse nos dizendo agora para não acreditarmos em nossos próprios olhos. É ridículo. E então as pessoas simplesmente a confrontaram e disseram literalmente quem está te pagando. Outra coisa a destacar é que ela afirma ser fã da Candace Owens. Ela não é mais fã da Candace Owens. O que aconteceu com Tucker Carlson e Candace Owens? E, aliás, ela já fez vários vídeos me chamando de Candace Owens desde então. Tem mais um. Trump sobre Israel, ela escreve: desculpe, Candace Owens, sabe? Sua narrativa não está se concretizando. Ok, você não faz ideia de quem eu sou. Alguém te enviou, talvez, quem sabe, estou supondo aqui, dizendo para você atacar a Candace Owens e nós temos provas disso. E vimos em todos os lugares esse erro de digitação aleatório no meu nome, Candace Owens. Então, recebo uma enxurrada de e-mails dizendo que não é só a Nadine. No domingo, as pessoas foram à igreja, não importa qual igreja frequentassem, não importa qual denominação, e havia uma enxurrada de pastores que pregavam para suas congregações sobre os males de, você adivinhou, Tucker Carlson e Candace Owens. Mais uma vez, porque estamos no mesmo fôlego. Certo, vamos dar uma olhada neste pregador. Cobri o rosto dele porque não acho que seja relevante. Não estou tentando criar pessoas armadas para ir atrás dele. Não é nisso que eu acredito. Quero atacar o conteúdo do que ele está dizendo no palco, não a pessoa. Mas aqui está ele. Ele sobe no palco neste último domingo e prega sobre Candace, Tucker e mais algumas outras pessoas do meio político. Ouça só. Deixe-me dizer uma coisa. Se alguns de nós gastássemos o mesmo tempo que passamos assistindo a Fox News, que passamos lendo a Bíblia, alguns de vocês ouvem Tucker Carlson e Carlson Sullivan, e esses caras são antissemitas. Não me importa o que digam. Eu vou dizer isso. Eles são antissemitas, e a retórica deles é perigosa. E isso não é tudo, aliás. Eu estava assistindo a esse sermão pensando, isso é incrível. Ouça quem mais ele mencionou mais tarde. Meu amigo Robert Starr virá aqui. E ele tem um ministério único, pois Deus o está utilizando para tocar o povo de Israel. Ele conhece Netanyahu. Ele conhece todas essas pessoas incríveis. E conheci Mike Huckabee, um embaixador de Israel. Deixe-me dizer algo sobre Mike Huckabee. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é um bom homem de Deus. Olha, eu sou a última pessoa que deveria julgar alguém. Eu segui um caminho muito liberal até o conservadorismo e um caminho igualmente liberal até o catolicismo. Mas eu só espero que qualquer pessoa falando apenas sobre ter discernimento espiritual, que se você está sentado na sua congregação e espera ouvir a palavra de Deus e como aplicá-la, talvez em sua vida pessoal, e em vez disso, está recebendo algo que parece que deveria estar na Fox News. Alguém está te dizendo que o Bibi Netanyahu é um cara ótimo e você sabe o que está acontecendo na Palestina. Você já viu as imagens, você vê as crianças, as campanhas de fome. Ele está literalmente sendo julgado por seu próprio governo por corrupção. E ainda assim dizem, ele é bom. Mas aí vem aquele Tucker Carlson, eu vou ser direto e dizer isso. Quero dizer, que igreja é essa? Sério, talvez, se o dinheiro estiver lá, eu vou... Todo mundo, fiquem comigo agora. Fui tomado pelo Espírito Santo. Eu vou ser direto e dizer isso. Vou chegar e dizer, você precisa ir até Owens e me dar dinheiro. E enquanto estiver lá, compre meu livro que está à venda. É isso, faça um sanduíche para ele. Eu vou ser franco e dizer isso porque o Espírito Santo acabou de vir sobre mim agora mesmo no podcast, pessoal. Vou ser direto e dizer... Além disso, quem está acima de mim na igreja do Spotify? Joe Rogan! E eu só quero dizer... Droga, Joe Rogan. Não ouça o podcast de Joe Rogan. Vou ser direto e dizer... Vamos. Temos que ser um pouco mais ligados do que isso. Pelo menos estou claro. Estou falando de política e estou dando a minha opinião. Não vou disfarçar isso com a palavra de Deus. Ok. Um absurdo total. E honestamente, é um pouco pior que uma bobagem. Mais uma vez, não devo me sentar na cadeira do julgamento, mas sentiria arrepios na espinha.
Quando eu encontrar meu Criador, se eu estivesse fazendo isso para viver. É tudo o que vou dizer. Então decidimos insistir mais porque agora eu penso, ok, bem, a única coisa que posso dizer sobre Candace Owens é que ela não é antissemita, mas ela adora uma investigação. Amém. Amém. Ok. Então decidimos investigar um pouco mais e entrar em contato com alguns desses fiéis que estavam nos enviando clipes. E especificamente sobre esse cara, eu disse, é normal que ele fale sobre Israel e Bibi Netanyahu? E eles disseram que não, na verdade ele tinha acabado de voltar de uma viagem a Israel. Não sabíamos que ele iria para Israel. Ele voltou de uma viagem a Israel e de repente estava nos dizendo que precisávamos fazer uma doação para Israel. LOL. Se vocês têm um emprego, doem para Israel, meus amigos. Trilhões de dólares em impostos, armamentos. Vocês estão bem, ok? Mas ele disse que eles precisam doar para Israel. E de repente, eles estão ouvindo sermões sobre Bibi Netanyahu. E eu fico tipo, o quê? Eu não consigo imaginar meu padre, nunca, nenhuma vez, sou católica há 1 ano e meio, nunca mencionou uma pessoa política na homilia. Mas ok, agora estou entendendo do que eles estão falando, porque eu sei que essas igrejas, essas mega igrejas, enfim, podem ser patrocinadas em viagens para, sabe, esses lugares, eles são bem cuidados. Eles fazem essas viagens internacionais por meio dessas organizações que dizem ser alianças. E eles disseram, sim, na verdade, essa foi uma dessas viagens. Foi patrocinada por uma organização chamada Eagle Wings, que é uma suposta aliança entre Cristo e os judeus. Agora, veja o que estou dizendo. Só de dar uma olhada nesse site que patrocinou esse pastor em particular, se é uma aliança entre Cristo e os judeus, deveria haver um crucifixo? Você vê Cristo? Que tipo de aliança é essa? Eu só vejo a estrela de Davi. Eu vejo o Estado de Israel logo de cara. Que tipo de aliança é essa? Isso significa que vamos trabalhar para o Estado de Israel? Só de olhar o clima? Enfim, desça a página. Você pode voltar com isso. Quero só ver porque você vê quais são esses próximos eventos. Ok, aqui estão alguns eventos futuros. Se você quiser participar, eu apoio Israel e recebo uma atualização de linha de frente. Você pode participar das terças da Torá. Ok, isso parece divertido. O que estamos distribuindo nas terças da Torá? Tipo terça do sebo, terça da Torá? E temos o Shabat. Esses são os próximos eventos? Eu só estou impressionado com isso. Ok, eu realmente não sei o que Cristo ganha com isso. Enfim, como eu disse, você me conhece, eu estou interessado. E aí começo a pensar além disso. Eu fico tipo, ok, bem, se eu estou recebendo essa enxurrada de e-mails e pastores estão subindo no palco no domingo e ao mesmo tempo falando sobre Tucker e Candace, de todos os nomes plausíveis, de todos os plausíveis, de todas as combinações plausíveis de nomes que eles poderiam fazer, eles escolhem Tucker e Candace. Isso significa que deve ter havido algum tipo de roteiro que foi distribuído, certo? Então eu arrisco, o dinheiro fala mais alto. Eu sou bem aberta sobre as coisas e eu simplesmente vou lá e coloco uma recompensa. Candace, a caçadora de recompensas, né? Me coloca na ANI. Quero ter um programa, Candace, a caçadora de recompensas, né? E eu simplesmente digo nos meus stories do Instagram, se você trabalha em um escritório pastoral e é uma dessas pessoas que assistiu a um sermão recentemente e viu que de repente começaram a falar Candace e Tucker, se você tiver qualquer informação, eu vou pagar por essa informação. Tipo, estou disposta a pagar até $15 mil para conseguir essa informação. Porque na verdade eu deveria oferecer ainda mais porque isso realmente importa. Se as pessoas acham que estão indo e, no entanto, seus pastores estão potencialmente sendo comprados e pagos por organizações externas, seja com presentes, viagens luxuosas ou até mesmo dinheiro sendo trocado para que eles possam subir lá e pregar para você, mas na verdade estão apenas te doutrinando e te traindo, isso importa profundamente. Eles estão falando sobre a fé das pessoas. Elas acham que vão para o céu e potencialmente seus pastores estão comprados e pagos. E vocês não vão acreditar nisso, gente. E de fato, na sexta-feira, 20 de junho, um e-mail foi enviado. E quero deixar claro, este é um e-mail que foi enviado para uma igreja diferente, certo? Para um pastor diferente, mas da mesma forma de uma organização de aliança, uma organização judaico-hífen. Mas tipo, talvez a gente nem faça nada por Cristo. Nós vamos dizer a Cristo o que eles podem fazer por Israel. Ok? Então o e-mail, vamos mostrar isso para vocês. É do Centro para o Entendimento e Cooperação entre Judeus e Cristãos. E aqui está o e-mail, como vocês podem ver, que foi enviado em 20 de junho. Diz que, obviamente, cobrimos qualquer informação que pudesse identificar alguém aqui. Nós verificamos isso, tínhamos as gravações de tela, tudo. Diz, espero que esta mensagem o encontre bem.
No Centro para o Entendimento e Cooperação entre Judeus e Cristãos, sempre acreditamos que a força de nossas comunidades está em como nos apoiamos mutuamente, especialmente em tempos difíceis. É por isso que estou entrando em contato. Recentemente ficamos preocupados com certas declarações feitas por vozes públicas como Tucker Carlson e Candace Owens, pessoas com grandes plataformas cujas palavras têm peso. Embora entendamos e respeitemos diferentes pontos de vista políticos, a linguagem que eles têm usado ultimamente ultrapassou o limite, não é apenas provocativa e controversa. Em alguns casos, enveredou por uma retórica que ecoa clássicos estereótipos antissemitas, questionando a lealdade dos judeus, minimizando o Holocausto e retratando as comunidades judaicas como manipuladoras globais. Agora, vai ficar um pouco irônico aqui, porque se vamos falar de um pouco de manipulação, isso vai aparecer no final deste e-mail. Aqui está a segunda página do e-mail. Pode não ser sempre óbvio à primeira vista. Mas para aqueles de nós que já viram aonde esse tipo de discurso leva, isso é profundamente perturbador. Não estamos pedindo que ninguém tome partido politicamente. Isso é sobre algo mais profundo, sobre responsabilidade espiritual e a influência moral que líderes religiosos como você têm ao moldar a forma como as pessoas tratam umas às outras. Com isso em mente, ficaríamos gratos se você considerasse falar brevemente sobre isso em um dos seus próximos cultos. Mesmo algumas palavras incentivando a consciência, a compaixão e a cautela ao lidar com vozes da mídia que espalham divisão sob o disfarce de opinião já fariam diferença. E se você estiver aberto a isso e disposto a compartilhar uma gravação ou um resumo da sua mensagem, gostaríamos de oferecer um pequeno gesto de apoio, uma doação de $2.500 em Bitcoin para a sua congregação. Sem nenhuma condição. Não, quero dizer, para mim pareceu que havia sim uma condição aqui. Apenas uma expressão de nossa gratidão e solidariedade. Por favor, sinta-se à vontade para responder diretamente se quiser conversar mais. Ou se pudermos fornecer qualquer material de apoio para a sua mensagem. E quero deixar claro, pessoal, não há nenhuma condição envolvida. Faça isso e nós lhe daremos $2.500 americanos em Bitcoin, que não é realmente rastreável de forma alguma, mas é para mostrar nossa aliança. E não estamos dizendo o que você deve dizer. Só estamos dizendo que se você fosse dizer algo, que seja que Candace Owens e Dr. Carlson são antissemitas. E não estamos lhe dando nenhuma prova disso, além deste pagamento sem condições. Via Bitcoin, que é meio que impossível de rastrear. Hã? O quê? Isso é loucura? Isso é loucura? Agora, vou contar para vocês quem enviou esse e-mail. Precisamos, isso ainda está se desenrolando. Aliás, estamos investigando aqui. Essa é uma história em desenvolvimento, mas posso dizer quem enviou esse e-mail. E não quero que isso soe como um estereótipo, mas foi o Rabino Shlomo. E ele mora em Israel. Oh, meu Deus. Não, Rabino Shlomo. Não. Shlomo, não. Poxa, ou o grande Rabino Shlomo. Ok. Quem é o Rabino Shlomo? Vamos criar este site. O que está acontecendo? Quero ser muito claro, porque ele foi muito claro. Não há condições aqui. É exatamente isso que fazemos. Aqui está o Centro para a Compreensão Judaica de Cristo. Pisca e cooperação. E nós? Encontramos neste site quem somos, qual é a missão deles, quem faz parte da equipe, se é que o Rabino Dr. Shlomo Rising, por acaso, é o fundador. Então sim, esse cara está oferecendo um pouco de Bitcoin Cash em troca de uma pequena menção. Mas, aliás, isso é fantástico. Você diz uma frase e pode ganhar $2.500. Isso é muito bom. Ok, quero deixar isso muito claro. E não para por aí. O que encontramos aqui é... Eles claramente em Israel apertaram o botão vermelho depois que Tucker Carlson fez essa entrevista. E eu nem sei o que fiz na última sexta-feira para estar envolvido nisso. Mas eles saíram com instruções específicas sobre mim e o Tucker Carlson. A outra jovem que se manifestou e ela nos deu provas. E ela está apavorada de apresentar essa prova e, de qualquer forma, ter isso rastreado até ela. Então, vou te contar, na verdade, vou ler para você o que ela nos enviou. Ela nos enviou, primeiro, um e-mail com as provas em capturas de tela de como ela foi paga. E ela disse que a recompensa é de $1.000 a $5.000 e eles te dão um roteiro. Ela disse que ela, e novamente vou dizer supostamente aqui, porque quis deixá-la confortável. É por isso que esperamos para fazer o programa até às 4 da tarde. Mas ela disse que eles estavam recebendo pagamentos do Act Blue. Ela citou uma pessoa que trabalhava como presidente democrata, que ela disse,
Estava entrando em contato com influenciadores, dizendo que eles poderiam ser pagos para fazer vídeos e que o roteiro que foi enviado desta vez era sobre Tucker Carlson e Candace Owens. Agora vou ler para vocês esse roteiro e não mostrar porque ela está apavorada. Mas diz, olá, nome em branco. Estamos felizes em tê-lo como nosso influenciador para compartilhar a mesma visão que todos nós compartilhamos e para abrir os olhos dessas pessoas para tamanha hipocrisia. Há muitas informações enganosas sendo passadas para nós, o povo, por podcasters como Candace Owens e Tucker Carlson. Adoraríamos pagar até $5.000 para você fazer apenas um vídeo sobre a falsa narrativa que Candace Owens está espalhando. Pontos-chave a serem abordados. Talvez mostrar o post da Candace Owens sobre o Irã nas redes de TV deles, que era o que todos estavam fazendo. Candace foi destaque recentemente na TV estatal do Irã, como se de repente eu devesse acreditar que todos esses universitários no TikTok estão assistindo às notícias da TV estatal iraniana. Tipo, todos ficaram assim, meu Deus, acabei de ver a Candace. Eu sei que essa pessoa está falando em Farsi, mas não sei ler nem entender Farsi. Mas tipo, ela está na TV estatal do Irã. É um exagero. Todos estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Então, pontos-chave a serem abordados. Que ela apareceu na TV estatal do Irã, nas redes de TV, e possivelmente que ela tem um amante secreto. E no fim das contas, é uma antissemita. Ser antissemita é o menor dos problemas dela. Por favor, envie sua tag do Cash App junto com seu nome de usuário do TikTok. Assim que o vídeo for postado, faremos o pagamento pelo Cash App. O valor do pagamento depende das informações que forem encontradas. Obrigado pelo seu tempo. Se tiver mais perguntas, por favor, encaminhe este e-mail. Obrigado. Então eu olhei para isso e pensei, ok, precisamos investigar mais a fundo. E ela está ficando um pouco receosa, mas nos enviou o Cash App dela e mostrou alguns pagamentos. E eu pensei, antes de revelarmos tudo isso, quero ter certeza de que essa garota está confortável. Mas isso parece que existem redes que estão se espalhando e se fragmentando. Então, se você é um pastor, pode ser que esse centro de aliança esteja enviando isso para você. Aquele pastor que mostramos no palco pode ter recebido isso do Eagle. E todos eles, potencialmente, já te levaram para viagens, fizeram coisas por você. E agora estão pedindo pra você, tipo, ei, lembra da gente? Aquela viagem não teve outro propósito além da Alliance. Mas, tipo, isso está ficando meio louco com o Tucker e o câncer. Você poderia dizer alguma coisa? E do lado dos micro-influenciadores, estamos recebendo provas de que parece algo coordenado, igualmente coordenado, e eles estão recebendo um roteiro. E essa jovem me disse, olha, eu sou uma estudante universitária sem dinheiro. Eu realmente não me importo, de um jeito ou de outro. E o que me chamou a atenção foi que havia tantos vídeos de pessoas que não falam sobre política tentando nos fazer acreditar que estão assistindo à TV estatal do Irã. E, de novo, associando Tucker e Candace juntos, o que não faz sentido nenhum. Nós não trabalhamos juntos. Eu apoio o Tucker. E como todo mundo no mundo, eu cobri aquela entrevista porque foi surpreendente. E acho que isso será lembrado como um momento de zeitgeist cultural nos Estados Unidos. Eu realmente acredito que as pessoas despertaram. É como se ele sacudisse as pessoas para um despertar e agora está pagando um preço alto por isso. E por algum motivo, eu também estou, porque você não pode enfrentar essas pessoas. Você não pode se opor à máquina de guerra. Eles têm uma máquina operando nos bastidores. Então, eu queria mostrar isso para vocês, porque, antes de tudo, acho que isso só vai fazer com que mais pessoas que são membros dessas igrejas comecem a questionar se você faz parte ou não de uma congregação que realmente está tentando fazer você entender qual é o seu papel como cristão na sociedade de hoje e falando com você sobre a palavra de Deus, ou se você está, na verdade, fazendo parte de uma instituição política, porque é isso que o sionismo é. É uma ideologia política, certo? Então, ser sionista significa que você aderiu a uma ideologia política e talvez a uma que está se disfarçando de algum tipo de religião. Eu realmente acredito nisso e espero que isso faça você despertar. E sim, me desculpem que o Shlomo está reforçando todos os piores estereótipos aqui, mas quero que vocês saibam que essa investigação está aberta. Então, se você quiser nos enviar mais informações, como pode ver, não estamos revelando nomes. E eu abertamente ofereci pagar por essas informações. Portanto, esse indivíduo, essas pessoas que acabaram de me passar essas informações, eu vou pagar a elas por isso, porque acho que é mais importante que os americanos despertem para entender o quão desesperador e, em parte, demoníaco isso é. Israel está lutando com todas as forças para manter a influência que teve sobre as suas mentes. E eles não vão parar por nada. Você sabe, um animal encurralado luta com mais força. E quero deixar muito claro, nunca recebi dinheiro de nenhum estado estrangeiro. Eu não trabalho para o Catar, Irã, Israel.
Você ouve os anúncios que eu leio aqui, são todos americanos, e vou continuar fazendo isso. Vamos falar sobre o tweet do Trump, mas antes quero lembrar vocês sobre a Preborn, porque 24 de junho marca 3 anos desde que Roe v. Wade foi derrubado. Mas aqui está a verdade. O aborto não acabou. Na verdade, piorou. Os abortos atingiram o maior número em 10 anos e a luta agora saiu dos tribunais para um lugar que é, na verdade, muito mais perigoso, nossas casas. Hoje, mais de 60% dos abortos acontecem por meio de um comprimido. As pessoas estão tomando esse comprimido sozinhas, as mulheres estão com medo, elas não têm nenhum apoio. E o que acontece em seguida é, obviamente, horrível. Mulheres estão dando à luz seus bebês totalmente formados em vasos sanitários e no chão do banheiro. E elas percebem naquele momento que, espera, isso não é apenas tecido, isso é um ser humano. E agora esse ser humano se foi. E se formos todos honestos, não importa onde você se encaixe no espectro político, isso não é cuidado com a saúde, isso é trauma. 11% das mulheres que tomam a pílula do aborto enfrentam complicações graves e muitas carregarão cicatrizes emocionais pelo resto de suas vidas. E é por isso que eu apoio a Preborn, porque eles estão agindo onde a nossa cultura está claramente falhando. Eles estão dando às mulheres a verdade, o apoio financeiro prático e real e uma chance de escolher a vida. A Preborn já salvou 350 mil bebês, mas eles não conseguem fazer isso sem nós. E a necessidade nunca foi tão grande. Então, por apenas $28, você pode dobrar a chance de uma mãe escolher a vida para seu bebê e para si mesma. Para doar agora. Acesse preborn.com, Candice. Mais uma vez, isso é preborn.com/Candice. Também lembro vocês sobre a Cozy Earth, porque meninas, especialmente aquelas que acabaram de ter um bebê, ouçam. Eu sei como esses primeiros meses podem ser caóticos, porque estou passando por isso. Você está se recuperando, alimentando o bebê o tempo todo e tentando dormir sempre que pode. A última coisa que você precisa é superaquecer no meio da noite e ficar encharcada de suor, se revirando em lençóis desconfortáveis. Mas eu preciso apresentar para vocês esses lençóis feitos pela Cozy Earth. Sem dúvida, e não estou brincando, são os lençóis mais macios e respiráveis que já tive. Eles são feitos de bambu viscose, o que significa que naturalmente ajudam a regular a temperatura do seu corpo. Então sim, mesmo no calor do verão você fica fresca e confortável, a Cozy Earth oferece um teste de 100 noites de sono. Você pode experimentá-los nas noites mais quentes deste ano. Se você não gostar, pode devolver. Vai ser sem complicação, confia em mim, não vai querer devolver. Eles oferecem garantia em todos os produtos de cama. Luxo não deve ser algo fora do seu alcance. Acesse cozy/Candice e use o código Candice para até 40% de desconto nos lençóis, roupas e outros produtos mais vendidos da Cozy Earth que regulam a temperatura. Confie em mim, você vai sentir a diferença já na primeira noite. Você vai dormir mais fresco, você vai relaxar mais leve, você ficará confortável. Visite cozy/Candice e use o código Candice na finalização da compra. Aconchegante, Candice. Certo, falando nisso, não sei o que devemos fazer com esse tweet do Trump sobre Baby. Não sei o que é isso. Eu não. Se for xadrez 4D, eu não jogo xadrez 4D. Então eu não entendi. Foi muito engraçado porque alguém estava saindo da minha casa ontem e disse: acho que isso na verdade é falso. Mas você viu o que o Trump supostamente tweetou sobre o bebê? E aí a pessoa olhou pra mim e disse: não, com certeza provavelmente foi adulterado. Então eu procurei no X, onde o Trump não está no X, ele está no Trump social. Vi alguém compartilhando. Pensei: ok, é falso, é bobagem. Mas deixe-me dar uma olhada no Trump Social para ver se isso é realmente real. E nossa, era real. Não estou brincando, veja isso. É tão longo, é tão longo. Diz notícias de última hora, notícias de última hora. Fiquei chocado ao saber que o Estado de Israel, que acaba de viver um dos seus maiores momentos da história e é fortemente liderado por Bibi Netanyahu, continua com sua caça às bruxas ridícula contra seu grande primeiro-ministro de tempos de guerra. Bibi e eu passamos pelo inferno juntos, lutando contra um inimigo de longa data de Israel. Muito duro e brilhante, o Irã. E Bibi não poderia ter sido melhor, mais perspicaz ou mais forte em seu amor. Pela incrível Terra Santa, qualquer outra pessoa teria sofrido perdas, constrangimento e caos. Bibi Netanyahu foi um guerreiro como talvez nenhum outro na história de Israel. E o resultado foi algo que ninguém achava possível, a eliminação completa de uma das maiores e mais poderosas armas nucleares do mundo. E isso ia acontecer em breve. Estávamos literalmente lutando pela sobrevivência de Israel. E não houve ninguém na história de Israel que lutou com mais intensidade de forma mais completa ou mais competente do que Bibi Netanyahu. Apesar de tudo isso, acabei de saber que Bibi foi convocado ao tribunal na segunda-feira para a continuação desse processo que já dura muito tempo. Ele tem passado por esse pesadelo desde maio de 2020, algo inédito.
Esta é a primeira vez que um primeiro-ministro em exercício de Israel está sendo julgado em um caso de motivação política envolvendo charutos, um boneco do Pernalonga e várias outras acusações injustas para prejudicá-lo gravemente. Uma verdadeira caça às bruxas contra um homem que já fez tanto. Isso é impensável para mim. Ele merece muito mais do que isso. E o mesmo vale para o Estado de Israel. O julgamento de Bibi Netanyahu deveria ser cancelado imediatamente ou um perdão concedido a um grande herói que fez tanto pelo Estado. Talvez não haja ninguém que eu conheça que poderia ter trabalhado em melhor harmonia com o presidente dos Estados Unidos, do que Bibi Netanyahu. Foram os Estados Unidos da América que salvaram Israel e agora serão os Estados Unidos da América que vão salvar Bibi Netanyahu. Essa farsa judicial não pode ser permitida. Antes de tudo, isso é realmente longo. E quando eu digo realmente longo é porque é mesmo. Nós perguntamos isso ao Grok. Eu sei que a IA nem sempre acerta. Esse seria o tweet mais longo do Truth Social que ele já escreveu. Ele falou menos quando nos contou sobre bombardeamos o Irã no meio da noite. Então, o que é isso? Se você for otimista, as pessoas acham que ele, na verdade, odeia Bibi, porque, como eu já disse 1000 vezes no programa, a mídia ocidental não está cobrindo esse julgamento insano, que produz muitas evidências de que Bibi Netanyahu ajudou a orquestrar o dia 7 de outubro. Ok? A mídia ocidental simplesmente não está cobrindo isso. Você consegue imaginar uma falsa bandeira onde você mataria seu próprio povo? E a maior parte do mundo não está ciente disso. Ninguém percebe, porque a mídia ocidental é terrivelmente sionista. Então ele está meio que deixando o mundo todo saber aqui, está acontecendo um julgamento que envolve o Pernalonga e a Bebe Daniele. Isso, se você interpretar assim, é um tweet de eu te odeio, mas vou te amar até a morte enquanto te odeio. Sabe? Eu não sei se ele conseguiria passar de ser tão veementemente foda-se isso, como ele estava na segunda-feira, para de repente ser eu amo, o Bebe é incrível. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? O que ele está fazendo aqui, afinal? Se ele está tentando acordar as pessoas para os crimes do bebê. Essa é uma maneira de fazer isso. Eu já disse, você tem que ir atrás daquele documentário, os arquivos bebê. Você vai ficar sabendo dele e vai ficar muito ciente. Procure, por exemplo, o Haaretz, que você pode baixar em inglês, sobre o julgamento, como o Qatargate, tudo o que está envolvido, que sugere fortemente que Bibi Netanyahu sabia o que estava acontecendo em 7 de outubro e que as pessoas responsáveis pelo exército permitiram que o ataque acontecesse e receberam instruções para não ignorar a atividade que estava acontecendo na fronteira. E sim, porque eu tenho acompanhado isso, eu fico pensando, se ele não está jogando xadrez e está realmente dizendo, deixem esse homem em paz, isso é loucura. Isso é loucura. É uma coisa ou outra. Quem sabe? Ok, antes de eu entrar nos seus comentários, quero dizer que vi a manchete de que a Lizzo me mencionou na música nova dela. Olha, mamãe, eu consegui. Opa. Todos os haters disseram que eu não conseguiria. Aqui vamos nós. E então eu também descobri que é Lizzo e é SZA a propósito. Eu não sou descolado. Eu não sou legal. Vocês sabem disso. Fui até meu primo. Eu fiquei quem é ZA? Porque se escreve SZA. Eu pensei, Lizzo e ZA me colocaram na música deles? E ela olhou pra mim, Mia, e disse, é SZA. E eu falei, não é assim que se escreve tesoura. Ela disse que é SZA. Então SZA, SZA. Ok. Eu tenho 4 filhos. Eu não preciso mais ser descolada. Ok. Então, aparentemente, Lizzo e SZA foram juntas para o estúdio. E elas começaram a mostrar algumas de suas músicas no Instagram e exibiram alguns trechos. E a SZA, que vai aparecer no próximo projeto da Lizzo, pode ser ouvida na faixa. Eu não sei se é ela ou a Lizzo falando comigo. E estão me chamando de crítica de longa data da Lizzo. Isso não é verdade. Eu e a Lizzo deveríamos ser amigas. O trecho da música é, e eu cito, City Girls Up, Boys on Their Period. Candace Owens em algum lugar irritada. Nia beija minha bleep. Então isso parece artístico. O que eu quero dizer, Lizzo, é que se você estiver assistindo, claro, vamos tocar a música quando ela sair. E talvez eu até dance ao som dela. Eu não estou irritada com algo que não existe e que não pode acontecer. Claro que eu não estou irritada. E acho que eu deveria estar no seu videoclipe com cara de irritada, aliás. Então me chama Lizzo. Isso é, obviamente, um empreendimento muito artístico. Eu te disse, eu tenho você no meu iPhone, você tem uns hits. Eu adoro Truth Hurts. Eu estava te desejando tudo de bom. Fico feliz que você esteja entrando em forma. Você parece mais feliz. Você parece mais livre. Então não fique chateada comigo, porque eu te disse a verdade quando o mundo inteiro estava tentando te rotular e fazer de você apenas uma garota gorda. Sabe, você não precisava fazer isso.
Você tinha talento e era divertida, e a indústria pode ser tóxica nesse sentido. Então é só isso que vou dizer sobre esse assunto. Ok, eu realmente quero ler alguns dos seus comentários. Primeiro, só para passar para os nossos patrocinadores, vou puxar isso aqui em um segundo. Alguém também está me lembrando que eu deveria falar sobre a Jojo Siwa, que aparentemente não é mais lésbica, o que eu já tinha previsto. Mas de qualquer forma, quero lembrar vocês sobre anime skincare, porque como muitos de vocês sabem, eu adoro anime skincare. Quando eu acho que os produtos deles não podem melhorar, eles lançam uma linha totalmente nova de tallow e esgota em menos de 3 horas. Liguei diretamente para eles e boa notícia, pessoal. Finalmente está de volta ao estoque, mas só enquanto durarem os estoques. Se você não sabe, o tallow é incrivelmente semelhante à estrutura natural da nossa pele. Isso significa que as vitaminas essenciais estão presentes, A, D, E e K, e são biodisponíveis e fáceis de absorver. Ajuda a reparar a barreira da pele, reter a hidratação e oferece benefícios anti-inflamatórios poderosos. Anime vai além ao infundir seu tallow com óleos essenciais naturais, o que o torna ainda mais luxuoso e eficaz. Os 2 novos produtos deles são o Sunshine Tallow Cream, um creme facial leve e aerado que é rapidamente absorvido. Perfeito para usar sob a maquiagem, o Buzzing Tallow Balm, bálsamo rico que forma barreira protetora para selar a hidratação e reparar a pele. Anime é orgulhosamente americana, de propriedade conservadora e fundamentada nos valores de fé, família e liberdade. Vocês já sabem que amo Anime e tenho orgulho de apoiar a missão de criar produtos para a pele mais limpos e melhores. Esses novos produtos de tallow são só o começo. Não espere. Acesse o site e use meu código Candice para economizar 10% na sua compra. Com Anime, você não vai apenas conquistar uma pele bonita, mas também terá cuidados com a pele sem comprometer seus valores. É NIME-skincare.com e use meu código Candice. Certo, o que vocês estão dizendo no chat? Hoje estamos sem um produtor? Então vocês estão trabalhando dobrado na sala de controle. Cristo está. William Swamp escreve. A Rússia é direta e aberta sobre ser uma nação cristã. O que eles estão lendo que é diferente do Ted Cruz? Eles não afirmam que precisam defender Israel. De onde vem a confusão dos Estados Unidos em relação a Israel? Sim, vem do que você acabou de ver, que é dinheiro sionista. E como eu disse, deveria haver um vídeo inteiro da PragerU, mas eles não fariam isso porque são a PragerU e são sionistas. Mas que explicasse lentamente para você a heresia da Bíblia Schofield e como eles meio que perceberam, antes dos sionistas, a vontade de criar o Estado de Israel. Que, para casar os Estados Unidos, esse país relativamente jovem em comparação com o resto do mundo com seus valores, seria necessário basicamente essa operação. E você tem que ensinar os bons cristãos a lerem a Bíblia deles e, ironicamente, meio que oferecer essa indulgência. Tipo, você não vê aqui que está escrito que você será abençoado se, de certa forma, adorar Israel? E fazê-los acreditar que isso fazia parte da profecia. E você sabe, o Dr. Tello Marshall faz um bom trabalho ao explicar por que isso não é verdade, mas também os elementos históricos de quem estava por trás da Bíblia Schofield, o Logos Club em Nova York, financiando sua criação, e ela se tornando meio que a primeira Bíblia com anotações, onde as notas ficavam diretamente abaixo das escrituras. Então eles estão dizendo para você, aqui está a escritura, mas é assim que você deve interpretá-la. E a Oxford Press adota isso e imprime toneladas de cópias. Assim, ela se torna a Bíblia mais lida. E então eles contam a história de que, era apenas um bom e velho pastor que um dia decidiu colocar essas anotações e isso é completamente fraudulento. Então é daí que isso vem. A Rússia é ortodoxa. E você sabe, então os ortodoxos e os católicos que, apesar do cisma, se veem como legítimos, por assim dizer. Foi isso que me disseram. Olham para isso e pensam, o que o que está acontecendo na América? Como eles podem pensar assim? E, aliás, nem mesmo os evangélicos no Reino Unido acreditam no que os americanos acreditam, tipo, você sabe que o arrebatamento vai acontecer? É muita coisa. É muita coisa mesmo. Essa pessoa, Man Needed Now, escreve, Candice, você precisa fazer um episódio sobre a história dos primeiros pais da igreja, de 70 depois de Cristo a 300 depois de Cristo. Você vai surpreender muitos protestantes ao mostrar o quão católicos eles eram. Os protestantes não aprendem essa história. Eu não seria a pessoa certa para fazer isso porque sou muito nova nisso. Meu marido com certeza seria, mas ele nunca faria porque ele é muito inglês. Ele não gosta de câmeras. É como se ele fosse muito inglês em relação a isso. Mas você sabe, eu sempre posso contratá-lo uma vez por ano. Então farei o meu melhor para contratá-lo novamente em dezembro. E ver se ele poderia fazer um episódio sobre os primeiros pais da igreja ou pelo menos responder minhas perguntas. Stephen J.
E escreve Candace, por favor, receba o padre católico Padre Jones Maudsley e o doutor E. Michael Jones, Cristo é Asas, Logos Ressuscitando. Tivemos Michael Jones no show. Você pode assistir isso no site totalmente de graça. Uma discussão muito interessante sobre pornografia e quem a trouxe para a América e por que ela sempre foi considerada uma arma espiritual. Então eu recomendo fortemente que você assista de graça. Vá até Owens. Ele é banido de todos os lugares. Então não conseguimos colocar esse episódio no YouTube. Então está no nosso site. Judeus escrevem, o documentário Bebê Files abriu meus olhos. Deveríamos enviar uma cópia para o Trump. É tão decepcionante ver esse post depois de assistir aquele documentário. Será que Trump sabe sobre os membros nojentos do seu gabinete? Acho que ele sabe. Mas os membros do gabinete do Trump ficam, sussurrando no ouvido dele como um mindinho. Eu não sei. Eu não sei o que Trump sabe sobre os membros do gabinete do Bibi, ou o que ele realmente sabe sobre os próprios membros do gabinete, ou se o Trump simplesmente... Eu não sei. Tô completamente confuso e perdido. Eu gostaria de entender isso, mas sim, todo mundo deveria assistir. Busque se informar por conta própria. Como eu sempre digo em todo episódio, confira os fatos sobre o que eu digo. Quero dizer, não leve minha palavra como verdade absoluta. Vá assistir a esse documentário, que foi feito por Israel para aprender sobre Bibi Netanyahu e por que estão movendo processos contra ele, e aprenda sobre a família Adelson, que também financiou o Trump. E você simplesmente se educa e então começa a ver o que há de tão problemático no que está acontecendo na América, essa estranha lealdade ao Estado de Israel. Western escreve que você será atacado quando for mais irritante para o inimigo. Continue forte, Candace. Você é um farol de força e esperança, amor e beijos da África do Sul. Muito obrigado. Sou um guerreiro feliz e eu acho que, você sabe, Tucker definitivamente está passando por isso. É uma loucura. Quero dizer, eles estão irritados com aquele episódio de uma forma que raramente vi, acho que porque passei por isso no ano passado. Eu realmente não estou surpresa com isso. Eles foram para cima de tudo. Mas uma vez que você passa por isso e não desiste, nem compromete seus valores, não faz concessões com eles dizendo, bem, vou ficar quieto sobre esse assunto e fazer o que vocês mandam se me deixarem ter minha vida de volta. E você percebe que a verdade é o único caminho, você simplesmente fica relaxado e feliz. Sinceramente, acho que é isso também que os incomoda tanto em relação a mim. É como se eu fosse apenas uma guerreira feliz, e eu incentivo todo mundo a ser assim também. Enfim, pessoal, se vocês tiverem mais dicas sobre esses vídeos que estão saindo, essa investigação ainda não acabou. Quero mostrar para vocês esses e-mails com os roteiros que estão sendo enviados para os micro-influenciadores. E como eu disse, temos provas pelo Cash App e de como eles estão sendo pagos. E tenho certeza de que é mais de uma organização fazendo isso. E todos eles meio que apertam o botão vermelho. Por favor, envie isso. Agora, vocês não vão todos receber dinheiro? Mas envie isso para o Tips do Owens, porque é o certo a se fazer. É o certo a se fazer. E eu realmente quero destacar a tremenda ironia de me acusarem de ser financiada, mas financiarem as pessoas para me acusarem de ser financiada. Tipo, isso é assim, você provavelmente vai para o inferno. Não sei ao certo, mas isso é bem baixo. Eu diria que isso é bem baixo. Enfim, pessoal, se quiserem apoiar meu trabalho, já que não sou financiada pelo Catar ou Irã, acessem canizones.com, inscrevam-se e terão acesso a mais conteúdo. Podem participar do Clube do Livro. Temos nos divertido muito lendo Hollywood Babylon e estamos nos preparando para ler nosso próximo livro. E também temos o Shot in the Dark, disponível para pais como um recurso para aprender mais sobre vacinas, para que você saiba como fazer as perguntas certas e não se sinta uma vítima do seu médico dizendo o que fazer quando você tiver seu primeiro filho, segundo filho ou mais. E se você não estiver se sentindo inspirado a nos apoiar ainda mais, deixe-me terminar isso com um sermão. Mãos para cima, pessoal, mãos para cima. É que o Espírito está tomando conta de mim novamente. E eu só quero lembrar a todos vocês de irem para Owens e vocês estarão, garantido. Vou ser direto e dizer, você terá a garantia de ser abençoado. Amém. Vejo vocês na segunda-feira.